Depois de me aventurar coletando letras, lutando contra robôs de temáticas diferentes, impedir um velho broche de dominar o mundo pela 7ª vez e procurar por itens escondidos, eu decidi que era hora de procurar por novos ares, ou melhor, testar meus limites em novos ares. E é por isso que hoje nesse canal, Batman and Robin The Adventure, de Mega Drive. Cara, como esse jogo é bonito. Eu lembro que quando mais novo cheguei a assistir alguns episódios do desenho. Eu lembro de não entender certas mensagens que eram exibidas, afinal, eu acho que uma criança de 7 anos não entenderia o peso de uma cena assim. Tempos depois conheci a versão de Super Nintendo e me apaixonei na hora. Plataforma bonito e bem animado. Eu lembro de ter pegado o trauma da fase do carrinho na perseguição do Duas Caras e o Minotauro Dourado. Não muito tempo depois entrei em contato com a versão desse jogo para Mega Drive e dizer que era o melhor jogo de plataforma do mundo. Isso porque nesse tempo eu já tinha jogado Tomba, Klonoa e Kirby. Parece que eu não sabia mesmo reconhecer um bom jogo naquele tempo. Inclusive sim, futuramente vai ter vídeo de Tomba aqui nesse canal, apenas esperem. Você, o jogador é claro, na pele do multibilionário Bruce Wayne, que quando novo teve seus pais mortos na sua frente. E agora velho, luta contra vilões que saíram diretamente dos cofins da Asilo Arkham e tem que impedi-los, um a um. Junto é claro do seu fiel menino prodígio, Robin. Ninguém gosta do Robin, pra falar a verdade. Para essa platina eu irei jogar o jogo da forma padrão, sem mexer nos créditos. Afinal, se eu fizesse isso eu me lascaria, pois esse jogo é muito difícil. E para essa run, obviamente eu vou escolher o Batman, né pai? Olha isso! Que gráficos, moleque! Você avança o jogo batendo em palhaços pela fase e no final ainda manda o break. Mas falando sério, o jogo basicamente segue essa mecânica de ser apenas uma linha reta, com trechos de inimigo baseados no tema do chefe. Que no caso, como vamos enfrentar o Coringa e a Arlequina, o tema dos inimigos aqui são palhaços, com variações até. Os gordinhos que têm armas, os grandões com a sacola nas costas que correm até você e te dão um tackle. Tem esses com a roupa roxa e por fim os palhaços de camisa verde. Porém o ataque deles agora virou uma rasteira. Mas é com pouco tempo na fase que já adquirimos a primeira conquista, que é fazer 5.000 pontos. Yep. Essa é a primeira coisa que você espera num jogo do Batman. E um pouco mais à frente conseguimos outra conquista, que dessa vez é a de conseguir 20.000 pontos. Indo até o fim da fase, chegamos no chefe, que é um trator colorido que tem 3 formas durante a luta. Mas é claro que os flashbacks da minha infância aqui estavam ajudando muito. Consegui manter muito bem o ritmo da luta até certo ponto, e ainda tive uma boa performance durante a primeira e a segunda forma dele, mesmo sem vida. E só fui morrer mesmo na terceira parte por vacilo. Mas enfim, derrotamos a Arlequina, o que nos faz seguir para o Museu de Joias. E eu fiquei aqui farmando ponto pra, adivinha, garantir mais uma conquista de pontos, é claro. Dessa vez é de conseguir 40.000 deles. E aqui agora tem aqueles grandões, só que agora eles são verdes, o que me fez ficar num estado deplorável em relação à minha vida e começar a jogar o jogo desse jeito. E eu segui esse esquema até que apareceu esses drones que tinham vida dentro. Consegui encher a minha vida consideravelmente graças a eles. E depois de completar um dos power-ups no máximo, é liberado mais uma conquista. E aqui nesse trecho com inimigos eu passei por um sufoco daqueles. Quase morri no processo. O bom é que na próxima área tem outro daqueles drones com vida dentro, o que me permitiu ficar de boas na hora. Mas aqui temos outro embate com a Arlequina, que acaba por não durar muito, já que a nossa arma está no level máximo. Mas depois ela volta. E agora temos que, enfim, derrotar ela de verdade. O bom é que ela toma bastante dano nessa parte. Eu não sei se é por causa da arma que está upada no máximo, ou se ela realmente deveria tomar esse dano todo. Mas não importa, pois com pouco tempo derrotamos ela. E agora podemos seguir para a última fase da área do Coringa. E olha só essa capa voando com o vento. Movimentação dinâmica? Num jogo de 94? Final Fantasy Remake no chinelo. E aqui tem esse presente que, destruindo ele e trocando a arma, é liberado mais uma conquista. Depois disso eu só avanço cuidadosamente pela fase, afinal eu queria dispensar todo o dano desnecessário, até que encontro outra moeda dos power-ups. E pegando a moeda azul dessa vez, eu consigo a última conquista relacionada às armas. A partir de agora vai ser só uma conquistazinha de fase mesmo, tá tranquilo. E esse trecho dos balões eu achei meio desnecessário. Não por ser difícil, mas porque eu acho que colocar inimigos aqui seria mais emocionante que enfrentar balões. E eu fui tão descuidado depois dessa parte, que eu acabei morrendo mais pra frente. Só pra ver outra parte com balões. Pois logo em seguida já é a luta contra o Coringa. Batman. Fora que o padrão dele não é difícil de prever, só o dano que é meio perigoso. O bom é que quando ele tá com pouca vida ele vai pro meio da tela. Mas cuidado que os balões voltaram. E enfim derrotamos o Joker, fora mais uma conquista.
E agora vamos para a sessão por duas caras. E só espero que não tenha uma fase de carrinho no meio delas. Aqui o conceito da fase muda. Em vez de ser uma linha reta batendo em inimigos, agora é um elevador que fica subindo enquanto os inimigos descem para tentar te matar. Até barril tá valendo para tentar parar o Batman. E alguns trechos o duas caras vai vir para jogar umas dinamites e depois vazar do jeito mais broxo possível. Achei até uma vida perdida pela fase enquanto jogava. E ao chegar no topo, somos deparados com esse dirigível que tem 4 canhões, que a cada canhão destruído, aos poucos o duas caras vai aparecendo, jogando várias dinamites só pra dificultar ainda mais a vida do pobre jogador. E bem quando ele tava com os últimos pontos de vida eu ainda consegui morrer, mano. E mesmo quando eu derrotei ele, eu ainda tomei dano das dinamites dele. Mas isso ainda nem era o pior, pois a próxima fase do capítulo do Harvey Dent é mais retardada que essa última. Pra ser bem direto, até o momento apenas vai ser adquirida mais uma conquista durante essa gameplay. Por isso eu gostaria de não tomar muito tempo desse vídeo com coisas desnecessárias. E essa fase é uma delas. Pelos meus cálculos na gravação isso aqui durou coisa de uns 16 minutos. Os mais cansativos que eu tive durante a minha vida inteira. Pois a partir daqui o jogo começa num padrão de deixar tudo muito arrastado. Muitos chefes, partes que foram feitas apenas para sugar tempo do jogador. Fora trechos que não tem nem sentido de existir. Ainda mais no contexto do Batman. E o chefe final dessa fase é um avião broxa. E derrotando ele ganhamos mais uma conquista. E aqui é o problema do jogo. Fizeram uma parte totalmente grande apenas com 2 fases só pra ganhar tempo mesmo. Pois eu tive que resumir essa última fase inteira. Porque não tinha muito de importante pra eu comentar nela. Exceto o fato que eu apanhei que nem puta. Diferente da sessão do chapeleiro que essa sim tem coisa a ser citada. Primeiro, quando eu cheguei nessa fase eu resetei o jogo e troquei pro Robin. E por que eu fiz isso? Simples. Eu tive uma péssima performance durante a última fase. O que me fez ficar com 0 vidas. E eu não queria começar a fase gastando um contínuo. Então eu rejoguei tudo na esperança de entender melhor o jogo e as fases dele. E pra ser bem sincero, não é que o menino prodígio me deu sorte mesmo? Eu consegui chegar na fase 3 com 2 vidas. Fora também que eu descobri que dá pra ficar aqui em cima. E eu não sabia disso, até porque eu nunca tinha chegado nessa fase a minha vida inteira, já que os inimigos não alcançam o personagem lá em cima, então é só metralhar quem tá lá embaixo. E eu fiz isso a fase inteira, o que me possibilitou passar ela com a vida cheia praticamente. Easy! Partindo pra uma luta contra o chefe da área, que no começo eu fiquei bem confuso com o padrão dele, pois eu ainda não tinha chegado nessa parte antes. Mas foi bom, pois eu ficaria afiado para quando eu precisasse rejogar com o Batman. E eu passei essa parte com um palito de vida. Chegando no penúltimo trecho desse capítulo, que é numa área cheia de cogumelos, que não é grande por incrível que pareça. Apenas tem muitas partes lutando contra inimigos. Mas em geral, se não fosse isso, em uns 2 minutos, só andando em linha reta seria possível terminar essa fase de boas. Mas não significa que ela é fácil, muito pelo contrário. Eu quase tomei meu primeiro game over nela. Sorte que tem uma vida na luta do chefe, o que me fez ficar suave por enquanto. Passando dele tem essa fase com o fundo que se você olhar demais pra ela, é capaz de você vomitar muito fácil. Mas calma que ela não dura muito. Então se você focar apenas no Robin e atirar nos inimigos, pode ser que você acabe não contraindo um câncer de tanto ver esse fundo se mexendo. Sério, quem foi que pensou que isso seria uma boa ideia? E por fim a última fase, mas eu sinto em dizer que quando eu cheguei nessa parte eu já tava esgotado. É sério, o Mad Hatter é o vilão com mais trechos de fase, e mesmo queijando certas partes, na próxima fase vai ter algo que vai te impedir de facilitar as coisas. Fora que eu tomei 2 game overs nessa fase, só deixando a situação mais chata. Mas com muita perseverança e 0 vidas, eu cheguei enfim na luta do Jarvis Stitch, ainda com 0 vidas. O que me fez morrer só pra começar a luta dele de novo. E ela começa simples, devagar, dando um tempo pra acompanhar o ritmo dos obstáculos. Mas depois de um tempo, chega no nível que você só fica vivo se o jogo deixar. Nem o Robin tava aguentando mais. Até dá uma diminuída no final, mas não adianta muito, pois a merda já tava feita na minha vida. Podendo derrotar enfim esse diabo, ganhando a conquista e podendo seguir para o último capítulo do jogo, as fases do gelado. E essa fase parece mais uma balada por causa dessas máquinas soltando essas luzes. Agora faz sentido o Batman dançar nesse jogo. O pior é que não dá pra rushar até o final da fase, porque o jogo simplesmente não deixa. Constantemente o personagem é barrado e tenta que ficar nesses trechos lutando contra inimigos desnecessários, só pra ganhar tempo de jogo mesmo. Tempo esse que você não vai mais recuperar, então já sabe, né? Mas com muita paciência foi sim possível chegar até o fim dela. E agora o problema aqui são esses cientistas que são tudo clone da mesma mãe, não é possível. E não tem variação. Os palhaços das primeiras fases eram mais diferenciados que esses inimigos. E também tem uns robozinhos que ficam enchendo o saco, mas, de novo, não inovaram. São os mesmos do trecho anterior, porém agora tem uns mais grandinhos que são mais chatos de prever os ataques. E uma secadora de pratos. Concluindo então, vamos para a última parte antes do chefe, que, sendo bem sincero, eu não assisti muitos filmes dele. Eu devo ter visto uns 2 no total.
total. E eu peguei poucos episódios do desenho, mas em nenhuma dessas mídias eu vi o Batman ou o Robin voando numa jetpack num túnel. Até os jogos do Earthworm Jim, que eram puro meme, tinham fases mais criativas que essa. O bom é que é só um trechinho curtinho e logo eu termino ela, pra enfim lutar contra o último chefe. E diferente do jogo inteiro, esse chefe é bucha demais. Obviamente eu morri, sim, porém mais pela quantidade de bala que ele solta nesse tiro do que por ser difícil. Depois que eu aprendi a zonear ele pela arena, ficou 1000 vezes mais fácil de ganhar dele. Gastei umas 2 vidas, mas consegui derrotar e enfim é liberada a conquista por zerar com o Robin, restando apenas 3. Enquanto eu rejogava, eu tentei aprender um pouco mais sobre as fases, para tirar um pouco da dificuldade delas, mas não dava. Depois da fase dos céus, o jogo ficava muito difícil. A única coisa que eu posso adicionar entre a run do Robin com a do Batman é que eu usei um código para ficar rejogando algumas fases, para pegar o padrão e as manhas de algumas, como a do Chapeleiro Louco, por exemplo. Consegui até mesmo juntar umas 5 vidas durante o jogo, o que me fez conseguir mais uma conquista. E depois de derrotar o Chapeleiro Louco, consegui a conquista de chegar no final do jogo sem usar nenhum continue. O que eu achei estranho, pois na descrição da conquista pede pra terminar o jogo sem usar nenhum continue. Mas mesmo assim, esse último chefe continuava sendo fácil, podendo enfim conseguir a última conquista e em seguida a platina do jogo, vendo mais uma vez esse belíssimo encerramento. E agora eu venho aqui nesse final do vídeo pra agradecer a você, caso eu tenha assistido o vídeo até aqui. E sim, comparado ao último vídeo, esse aqui foi bem mais simples. Mas mesmo assim, esse jogo era uma ideia que eu tinha desde o começo, quando eu resolvi criar esse canal. Embora a minha opinião sobre ele seja assim, bem vaga, ele ainda é um jogo que vale sim a pena jogar. Obviamente essa foi a primeira, mas também não será a última vez que o Morcegão vai dar as caras aqui pra esse canal. Fora outros jogos que eu também já tô preparando o conteúdo deles, inclusive pra esse carinha aqui que pediu Monster Hunter. Eu vou preparar um conteúdo pra ele. De tudo mais é isso, um bom fim de ano pra vocês, caso esteja vendo no ano novo, e até a próxima platina. Follow! Eu vou dar